Fala, povo bonito! É um prazer estar com vocês novamente em mais uma live para compartilharmos boas notícias, não é mesmo? Pois evangelho significa boas novas, boas notícias, e nada melhor do que nos fortalecermos na palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que venhamos permanecer firmes e inabaláveis mesmo diante das circunstâncias, amém? Se você aí de casa ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, por favor, no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilha com geral esse vídeo, deixa seu like, porque aquilo que é bom a gente precisa compartilhar. Tem também a nossa página no Instagram, @verbobh. Segue a gente no Instagram. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal para você ser edificado durante esses tempos. Amém? Então, para quem não sabe, eu sou atriz e trabalho com teatro. Ó, a primeira revelação dessa mensagem. Ó. E esse ano eu passei na Federal e eu estava com muita expectativa das aulas começarem. Eu trabalho também com espetáculo infantil e a gente tinha apresentações marcadas até julho. Então eu estava muito empolgada, cheia de planos para esse início de ano, né? E de repente, no meio de toda essa atividade, vem uma notícia de uma pandemia a nível global que fez o mundo parar. Uau! Eu confesso que eu fui pega de surpresa. Eu estava super empolgada com as aulas, com os espetáculos, com o trabalho, super empolgada com o primeiro semestre, cheia de planos. E, de repente, eu fui obrigada a parar. Eu confesso que nos primeiros 15 dias, acho que minha ficha ela não caiu. Sabe, os primeiros 15 dias eu fiquei meio... Sabe quando você fica perdida, sem saber de fato o que estava acontecendo? Aí, de repente, as aulas da Federal começaram a ser suspensas, sem previsão de volta. Todos os espetáculos que tinham agendados até julho começaram a ser cancelados, sem previsão também de retorno. Tudo começou a ser cancelado. A vida foi... Brincadeira, a vida não, né, gente? Mas tudo começou a ser cancelado. E eu parei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, nas primeiras semanas, a minha ficha não caiu para entender a dimensão daquilo que a gente estava vivendo. E até então eu estava meio assim. Aí foram falando da quarentena, tudo foi sendo fechado, tudo foi sendo cancelado. A nossa quarentena, que era para ser uma quarentena, virou uma cinquentena, e agora a gente nem sabe mais o que é, de tanto que já se estendeu. E passou um tempo, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vendo que as coisas tinham sido canceladas, que tudo tinha sido parado, eu comecei a ficar muito agitada por dentro, eu comecei a ficar preocupada. Sabe, eu falei, eu preciso trabalhar. Vou procurar um emprego. Aí, gente, eu virei a louca da vaga de emprego. Aí eu comecei a procurar emprego no Google, no Instagram, tudo que falava que era emprego, eu estava lá pesquisando. Virei a louca do emprego. E fui pesquisando vaga de emprego, fiz o meu currículo de novo, porque tinha anos que eu não... fazia meu currículo e nada. Eu falei, amém. Nada, amém, amém. Aí saiu a notícia do quê? Do auxílio emergencial. Eu falei, glória a Deus, é de Deus. É de Deus. Fala que você também, irmão, não glorificou com esse auxílio emergencial. Que foi só eu. Aí tá, fui lá, né, gente? Fui lá fazer meu cadastro no auxílio emergencial. E eu orei. Gente, mas eu orei, mas eu declarei para esse negócio ser aprovado. E lá, depois de semanas esperando, eu fui conferir, né? E eu cheia de expectativas, na hora que eu fui lá olhar, dados inconclusivos. Gente, imagina a cara da pessoa que estava com tanta expectativa naquilo ali, depois de semana lá olhando, e o trem em análise, o trem nunca saía da análise, não sei que análise que era aquela. Aí, quando eu olho... o negócio deu dados inconclusivos. Gente, a minha cara aqui, mudou na hora. Aí eu fiquei assim, e falei, vou tomar um banho. E fui, gente, toda triste, murcha, para o banheiro tomar um banho. Porque quando eu estou meio abalada, eu adoro tomar banho, gente. Porque ali, no banheiro, eu tomando banho, eu oro, eu choro. É um momento assim, eu e Deus ali, maravilhoso. Fui tomar banho.
E o Pierre percebeu que o meu semblante tinha mudado. Aí eu fui para o banheiro, gente. Aí eu comecei a chorar. E eu chorava, e chorava, chorava, chorava de soluçar, gente. E eu não queria que o Pierre visse que eu estava chorando, mas eu estava chorando tanto que não teve como. Ele escutou, ele chegou no banheiro, ele, por que você está chorando? Eu, nada. Aí ele, nada, eu, nada. Porque a gente é assim, né? A gente está lá chorando, aí nosso marido vai perguntar por que a gente está chorando, a gente não quer falar, não. Porque, na verdade, eu estava com vergonha, gente. Eu não queria falar com ele que eu estava chorando, porque o meu auxílio emergencial não tinha dado certo, não. Ele, por que você está chorando? Eu, nada. Aí ele, você não está chorando porque seu auxílio não saiu, não, né? Aí eu, não. Aí ele começou a rir. Ô, gente, eu não tenho medo do perigo, não. Ele começou a rir na minha cara. Ó, que descarado. Aí ele saiu rindo. Aí eu fiquei lá no banheiro chorando. Chorando e eu agitada. Eu falava, Deus, por que eu declarei tanto? E que não sei o quê. E a gente fica, né? E eu chorava, chorava, chorava. Depois, gente, tanto chorar, eu comecei a me acalmar. Aí eu respirei, eu orei, me acalmei. Aí depois que eu já estava calma, aí veio isso no meu espírito. Onde está a sua confiança? Aí eu, né, rapidamente, como a boa evangélica que eu sou, eu respondi, em ti, Senhor. Em ti, a minha confiança está no Senhor. Aí, nesse momento, a gente até canta, né? Eu confio em ti, eu confio. A gente canta e fala, Deus, eu confio em ti, a minha confiança está no Senhor. Aí, de repente, veio de novo. Se a sua confiança está em mim, por que você está tão agitada por dentro e preocupada acerca do seu futuro? Aí, gente, a pessoa ali, ó, parou de cantar Eu Confio em Ti e foi refletir acerca disso. E eu quero aqui falar 2 pontos. Primeiro, enquanto você estiver agitado por dentro, preocupado com as coisas que estão ao seu redor, você nunca vai conseguir ouvir com clareza aquilo que Deus está te falando. Por quê? Porque existem muitos ruídos. E enquanto os ruídos externos forem maiores do que a sua convicção interna, você nunca vai conseguir dar ouvidos àquilo que Deus está te falando. Olha, eu estava agitada no banheiro, chorando, chorando, chorando. Só quando eu me acalmei, minhas emoções se acalmaram, o meu coração se acalmou, eu já não estava mais agitada por dentro. Aí eu consegui discernir Deus falando comigo. Segundo ponto. Muitas vezes as nossas reações não estão alinhadas com aquilo que nós afirmamos crer. Se de fato a nossa confiança está em Deus, nós não podemos deixar as circunstâncias externas determinar o nosso estado interior. Abre lá comigo em Marcos 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35. É uma história, assim, que muito conhecida, acho que todo mundo já ouviu falar, mas a gente vai ler de novo. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Oh, gente, sabe o que eu descobri? Olha que legal. Eu descobri que naquele tempo, esse lugar na popa do barco com o travesseiro era um lugar de honra, onde os pescadores colocavam aquelas pessoas de honra para que ele não fosse, sabe, os respingos das ondas, das águas não atingisse ele. Olha que legal, gente. Era só para falar que eu achei legal mesmo. Vamos continuar. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, imagina, Jesus estava cansado.
ele tinha ensinado durante o dia e ele estava cansado. Então, quando eles entraram no barco, a primeira coisa aqui, ó, no versículo 35, Jesus ele fala com os discípulos, ó, vamos para o outro lado. Jesus entrou no barco e ele já tinha dito para os discípulos que eles iriam para o outro lado. Segundo, Jesus estava no barco. A presença de Jesus estava lá, os discípulos já haviam caminhado com Jesus durante um tempo, a ponto de conhecer Jesus e o poder que ele tinha. E mesmo assim, quando a tempestade veio, ao invés deles confiarem na palavra que Jesus havia dito, de que eles iriam chegar do outro lado e confiar na presença de Jesus que estava dentro do barco, eles simplesmente permitiram que os ruídos externos, que os ventos fortes fossem maior do que a convicção no interior deles de quem Jesus era. E agora a tempestade ela não estava só do lado de fora, mas uma tempestade havia se formado no coração de cada um deles. Eles estavam agitados por dentro, eles estavam com medo. E o fato deles estarem com medo e o fato deles estarem agitados por dentro fez com que eles esquecessem aquilo que Jesus havia dito. Nós vamos chegar do outro lado. Sabe, os discípulos decidiram não confiar na única pessoa em quem eles deviam confiar plenamente, que era Jesus. Cara, Jesus ele estava dormindo. Ó, sinceramente, olhando aqui, ó, eu acho que se os discípulos não tivessem acordado, Jesus ele ia continuar dormindo. Porque a gente vê aqui, ó, no 37, olha lá. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Então, Jesus estava dormindo, a tempestade já havia começado do lado de fora, mas Jesus, gente, ele estava lá, pleno, com a cabeça no travesseiro, no lugar de honra, descansando, mesmo em meio à tempestade. Se não fossem os discípulos loucos, com medo, falando, Jesus, nós vamos morrer, você não se importa que a gente vai morrer. Eu acho, gente, que Jesus ele ia continuar dormindo até chegar do outro lado. Jesus ele não acordou por causa da tempestade, ele acordou por causa dos discípulos. E isso me fez pensar em algo que eu até escrevi aqui, ó, vou ler. Confiança envolve descanso, e confiança está diretamente ligada à convicção. Eu vou repetir, gente. Se você quiser, ó, você pode anotar, tá? Confiança envolve descanso, e confiança está diretamente ligada à convicção. Deixa eu falar uma coisa com você. As circunstâncias externas não podem ser maior do que a nossa convicção interior. Da nossa convicção de que Deus é bom, de que Ele é nosso Pai, de que Ele nos ama com amor incondicional, de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele é o nosso pastor e nada, absolutamente nada irá nos faltar, de que nele nós estamos seguros, de que nele nós estamos guardados, nele nós estamos amparados. A nossa convicção interior de quem Deus é e de quem nós somos em Deus não pode ser menor do que os ruídos externos. Sabe, se a gente perde o chão ou entra em desespero, todas as vezes que os nossos planos são alterados ou que as circunstâncias não estão ao nosso favor, nós estamos confiando em qualquer pessoa ou em qualquer coisa, menos em Deus. E eu fui pesquisar o significado da palavra confiança. Confiança é uma palavra derivada do latim que significa confidere. E o significado dela é acreditar plenamente, acreditar firmemente, plenamente. Quando você confia plenamente em Deus, você não tem medo do resultado final, porque você sabe que independente do processo, o final vai dar bom. Um exemplo. Você já assistiu um tutorial de maquiagem? Já viu aquelas maquiadoras famosas, blogueirinhas, que vivem fazendo tutorial na internet? Se você não teve a oportunidade de assistir assista. Gente, no começo desse tutorial, você olha a paradinha, você fica assim, gente, o que ela está fazendo? Ela começa a fazer uns contornos, passa aqui, ó. Eu não sei maquiar não, gente, eu só vi, tá? Aí ela passa uma base aqui, passa um contorno, passa uns trem, que parece que você levou um soco no olho. É uma coisa que você fica assim,
você olha e fica assim, gente, o que ela está arrumando? Mas, o que você faz? Você continua assistindo e você não fala, nossa, vai dar ruim. Por quê? Porque você conhece a pessoa que está fazendo maquiagem, você conhece a habilidade dela e você sabe que mesmo que o processo pareça estar estranho, o resultado final vai ser muito bom, vai ser maravilhoso e a pessoa vai ficar lá, ó, plena, linda, divina. Gente, o Pierre, eu vou falar um negócio aqui. O Pierre, ele é uma pessoa muito única. Ele tem uma forma muito peculiar de ser, de ensinar e de explicar as coisas que nem sempre ficam muito claras. Graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo habitando dentro, que nos revela todas as coisas, amém? Mas, enfim, às vezes o Pierre está lá escrevendo um roteiro, ou ele está pensando num cenário ou no figurino para a próxima produção de espetáculo, aí ele chega para mim todo empolgado, amor, oi, fala comigo. Ele, nossa, eu pensei, não sei o quê, posso te falar? Eu, claro. Aí ele vem, gente, com uma folha cheia de desenho que parece rabisco de uma criança de 4 anos. Aí eu olho e falo, nossa, que bonito, bem. Muito bom. Ele fala, nossa, eu pensei nisso, e a cena vai ser isso, e o cenário vai ser assim, não sei o quê, não sei o quê. E eu fico olhando assim, sem entender nada, gente. Eu não entendo nada. Aí, na hora que ele começa a fazer o negócio, aí é isopor para um lado, isopor... Quem já acompanhou o Pierre montando o cenário sabe. Chega aqui, gente, vê os trem no chão, vê um pedaço de umas coisas que você olha e fica assim, gente, o que isso vai dar? Mas, aí o povo fala assim, gente, isso vai dar certo? Eu falo, gente, vai dar certo. Vai dar certo? Ó, parece que não vai dar certo, não. Parece ó, que está uma bagunça, que esse trem vai quebrar, que não vai dar certo. Mas pode ficar tranquila que você vai ver o resultado final. Por quê? Porque eu conheço o Pierre. Eu sei quem ele é. Eu conheço a capacidade, a habilidade que ele tem. E eu sei que mesmo que o processo, gente, parece que não vai dar bom, eu sei que no final a gente vai ficar assim, uau! E não é que o menino é bom mesmo? Enfim, era isso. Outro detalhe, gente, esses dias eu fui fazer minha sobrancelha. Esses dias não, né? Deve ter uns 15 dias. Gente, não olha para minha sobrancelha. Ah, Deus, só porque eu falei da sobrancelha, agora vocês vão ficar olhando, porque eu preciso fazer de novo. Mas, enfim, eu fui fazer minha sobrancelha. Aí eu faço sempre com uma amiga minha. Né? Já tem anos que eu faço sobrancelha com ela. Aí eu cheguei lá, linda, falei, amiga, eu vou fazer minha sobrancelha. Aí eu cheguei lá na clínica dela, sentei na maca, deitei, fechei o olho. Aí ela foi lá, pegou as coisas para fazer minha sobrancelha e eu fiquei deitadinha, plena nada, porque dói, gente. Na hora que ela vem com aquela pinça, na hora que ela vem com aquela linha egípcia, porque não é nada de egípcia, é uma linha... Enfim, dói demais. Mas eu estava lá, e ela fazendo minha sobrancelha, e eu fiquei tranquila, eu fiquei descansada enquanto ela fazia minha sobrancelha. Por quê? Porque eu confiava nela. Eu sabia que eu não precisava ficar toda hora, olha aqui, cuidado com esse pelo, olha aqui, nossa, não erra aqui não. Eu sabia que eu não precisava ficar preocupada falando na cabeça dela o tempo todo. Eu sabia que eu podia chegar lá, deitar na maca, descansar assim, descansar, gente, sentindo dor, porque dói demais. Enfim. Então, eu podia ficar lá tranquila, porque eu confiava nela, eu sabia quem ela era, e eu sabia que ela não ia errar. Eu tinha a convicção de que ela não ia errar, então eu não preocupava, eu ficava lá até ela terminar. E no final eu olhava e ficou ótimo. E pronto, ia embora para casa plena, linda, feliz. Sabe, e o Senhor me fez perceber o quanto muitas vezes nós temos muita facilidade de confiar nas pessoas e nas coisas no nosso dia a dia, e a gente tem dificuldade de confiar em Deus, que é a única pessoa que a gente pode confiar plenamente, que não vai falhar, que não vai errar com a gente. Vão lá comigo em Salmos 27, capítulo 20, versículo 7 e 8. Abre aí. Vamos lá, está comigo? Salmos 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora, eu vou perguntar para você a mesma coisa que Deus perguntou
para mim lá no banho. Onde está a sua confiança? De fato, para você pensar, para você refletir. Será que de fato a sua confiança está em Deus? Eu peguei aqui, gente, ó. Confiar é acreditar, se entregar a algo ou alguém sem receio. Quando confiamos, depositamos a nossa fé em algo sem esperar que haja falhas ou decepções. Se você fala que confia em Deus, mas não acredita que no final do processo que você está vivendo, as coisas vão dar bom, você não está confiando. Se você fala que você confia em Deus e de fato não entrega a Ele a sua vida, os seus anseios, as suas preocupações, e não consegue descansar, você não está confiando. Aí eu fui pensar, gente, estava aqui, eu fui pensar na história de Daniel. Daniel, fica comigo, olha só. Todo mundo conhece a história de Daniel, né? O rei Dario, o rei Dario separou lá 120 províncias e nomeou algumas pessoas para tomar conta dessas províncias. Daniel serviu o rei. Daniel era uma pessoa que orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, você vê, gente, Daniel era um homem de oração, Daniel era temente a Deus. Eu vou resumir. Aí, o rei Dario confiava tanto em Daniel, ele se destacava tanto, que ele falou assim, eu vou colocar o Daniel à frente para poder olhar as paradinhas aqui. Aí o povo lá que ajudava a olhar também ficou com inveja de Daniel. E falou assim, vamos pensar numa forma aqui, da gente dar uma rasteira nele. Só que Daniel, o seu procedimento era tão correto que não tinha nada na vida de Daniel que eles pudessem queimar o filme de Daniel com o rei. Então eles tiveram uma ideia. Nossa, vamos propor ao rei um decreto. Eles chegaram lá no rei, gente, e falaram, rei, o Senhor é soberano, vamos propor um decreto que durante 30 dias ninguém vai poder orar a nenhum homem, seja homem ou ser divino, e só pode orar ao Senhor. E o rei pegou e falou assim, nossa, legal, assinou o decreto. Ok, por quê? Porque como eles não podiam pegar Daniel na forma como Daniel procedia, eles resolveram pegar Daniel nessa questão. Daniel ficou sabendo do decreto, mas mesmo mediante essas circunstâncias externas, ele permaneceu fazendo aquilo que ele fazia, orando ao Senhor 3 vezes por dia. Aí o povo viu que Daniel estava orando, chegou no rei e falou assim, olha, ele descumpriu a sua ordem. E naquela época, gente, a palavra do rei era a palavra do rei. Se ele dava uma ordem, ele não podia voltar atrás. Então o rei, como ele já tinha lançado o decreto, ele não podia voltar atrás, mesmo gostando de Daniel. Então, o que o rei fez? Jogou Daniel na cova dos leões. E o engraçado é que, quando o rei jogou Daniel na cova dos leões, ele falou, Daniel, que o seu Deus te livre desses leões. Daniel foi para a cova dos leões, ele ficou lá, dormiu lá. A Bíblia fala que Deus mandou anjos tampar a boca dos leões, e no outro dia, o rei voltou lá para ver se Daniel tinha sobrevivido. Aí, na hora que ele chama Daniel, o Daniel fala, rei, eu estou vivo, Deus tampou a boca dos leões e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. O que eu quero falar? Primeiro ponto, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, isso é, ele conhecia a Deus. Ele passava tempo de qualidade com Deus. Como ele conhecia a Deus, quando veio essa circunstância externa de que ele seria jogado na cova dos leões, ele não começou a questionar o caráter de Deus, porque ele conhecia Deus, porque ele passava tempo com Ele. Sabe, Daniel não ficou esperneando, falando, ai meu Deus, e agora? O Senhor vai deixar eu ir para a cova dos leões? Não, Daniel foi. Mas Daniel conhecia a Deus a ponto de confiar que Deus era poderoso para livrar ele dos leões. Sabe, o que eu quero te falar é, independente da tempestade que seja vinda em sua direção, ou se você já estiver no meio da tempestade, você pode ter certeza, Deus ele não te livrou da tempestade, mas pode ter certeza que Ele vai abrir um guarda-chuva para você não molhar. Porque quando nós estamos em Deus, quando nós estamos firmados em Deus, quando nós conhecemos a Deus, cara, nós estamos guardados. Nós não podemos afirmar que confiamos em Deus se a gente não descansa durante o processo. Daniel, na cova dos leões, gente, eu imagino Daniel lá, deitado, pleno, lindo, dormindo no leão. Gente, imagina você deitado no leão, dormindo. Daniel descansou. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Jesus descansou em meio à tempestade, pois ele tinha convicção de que ele iria chegar do outro lado. Sabe, não seja como os discípulos. Não seja como os discípulos, negligenciando a presença de Deus e não dando crédito à sua palavra. Não olhe para a tempestade, olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que Deus já falou na sua palavra. Não olhe para as circunstâncias, permaneça firme.
Quando nós confiamos plenamente em Deus e em seu amor, nós não seremos abalados. Sabe, muitas vezes nós não estamos confiando plenamente em Deus porque a gente não conhece Ele. Porque se de fato a gente conhecesse Deus, a gente conhecesse o seu amor, a gente conhecesse o seu caráter, o seu cuidado, a gente não ia andar ansioso, preocupado com absolutamente nada, porque a gente ia ter a convicção de que nele a gente está guardado. Cara, a Bíblia fala que Deus entregou seu único filho quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou com um amor incondicional a ponto de entregar o seu filho. Você acha mesmo que Deus ele ia entregar o seu filho e depois ia deixar a gente solto? Claro que não, Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma única, Deus nos ama de uma forma incondicional. E você só vai descobrir o amor de Deus, você só vai descobrir esse descanso do Senhor, se você de fato dedicar tempo para conhecer Ele nas Escrituras, se você de fato dedicar tempo para buscar Ele em oração. Sabe, quanto mais próximo você estiver de Deus, menos os ruídos externos vão te afetar. Quanto mais próximo você estiver da palavra, quanto mais próximo você estiver daquele que é o centro das nossas vidas, menos abalado você será com as circunstâncias. Por quê? Porque você vai ter a convicção de que o mundo pode estar caindo, gente, mas você está aqui, ó, pleno, firme, porque Deus ele está te guardando. Sabe, então se encha da palavra, busque a Deus em oração, traga à sua memória aquilo que te dá esperança e se posicione naquilo que Deus já determinou. Sabe, Deus, ele não muda os seus planos de acordo com as circunstâncias. Deus não muda de acordo com as circunstâncias e os planos deles não são alterados de acordo com as circunstâncias. Então também não deixe as circunstâncias alterar o seu estado interior, a ponto de fazer você perder a sua confiança em Deus. Que de fato você venha se levantar por dentro e declarar que o Senhor é o seu pastor e nada irá faltar. Declarar que de fato nele você está seguro, nele você está guardado, nele você está protegido. Que 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e nada vai te atingir, porque ele é o seu Pai e como seu Pai, ele vai te guardar. Sabe, o apóstolo Guto fala uma coisa muito interessante. Ele fala que muitas vezes você precisa ter mais fé para colocar sua cabeça no travesseiro e dormir do que para orar. E é isso, gente. Porque quando você confia em Deus, você descansa. Quando você confia em Deus, mesmo em meio à tempestade, você vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, porque você sabe em quem você tem crido. Sabe, tem uma música da Laura Sogueles que eu gosto muito dela. Ela fala assim, ó: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o seu descanso. Em teus braços é o seu descanso. Então creia que você está seguro nos braços do Pai. Creia que independente daquilo que você esteja passando, Deus ele vai te livrar, Deus ele vai te guardar. E que nos braços do Pai é o seu descanso. Nos braços do Pai é o nosso descanso. Amém? O desejo do meu coração é que, de fato, você venha se levantar por dentro, com a convicção de quem Deus é, com a convicção de que você está guardado, de que você está seguro, e que pode estar acontecendo uma tempestade ao seu redor, você não será atingido, porque a sua confiança está no Senhor. E quando nós confiamos em Deus, nós não seremos abalados, porque Deus ele não falha, Deus ele é bom. Amém? Foi um prazer estar com vocês.
Ainda bem que eu não sou cantora, né, gente? Ainda bem que eu sou atriz. Glória a Deus, aleluia. Mas, enfim, foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração e até a próxima.